Bom dia, amados. Bom dia. Convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. Nós estamos lendo na NAA, aqui na tela. Esta vai ser a segunda oração de despedida de Jesus. Na sua primeira oração, que nós vimos na semana retrasada, ele afirmou que chegou a hora. Era o momento de que ele dali sairia já para a crucificação. Mas a gente entendeu que nada saiu do plano de Deus, nada saiu. A salvação das almas dos homens estava nas mãos de Jesus. A vida eterna significa conhecer o Senhor, o único Deus, e a Ele a quem o Senhor chamou. Então nós vimos que nós precisamos não somente do Pai, mas também precisamos do Filho. A salvação das almas estava na mão de Cristo. Através dele, nós tivemos acesso ao Pai. Através dele, ele se doou a sua vida para que, através dessa doação, nós tivéssemos vida. E não uma vida simples, uma vida abundante. Que muitas vezes a gente pensa que essa vida abundante, ela é uma abundância financeira, mas na verdade é uma abundância na eternidade, onde sim nós teremos uma vida repleta, completa, como nós já vimos, tanto escrito em Isaías como em Apocalipse, aonde chegará o momento aonde tudo se resolverá tudo. Então vamos ler o texto que diz o seguinte: manifestei o teu nome àqueles a que me deste do mundo. Eram teus, tu os me destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto do Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo, e lhes tendo dado a tua palavra, e os mundos odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Pai eterno, nós te louvamos, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, e que nós possamos aprender com a tua palavra, Pai, com a tua revelação, e que nós possamos ser edificados, Senhor, desafiados, para continuar aquilo a que nos designou a tua igreja. Então, amados, hoje nós vamos ver que Jesus, ele ora pelos discípulos. No versículo 6 vai estar escrito: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus, ele não ofereceu apenas um exemplo moral elevado, mas também entregou as palavras que Deus lhe havia confiado. Tomando conhecido o caráter e a natureza do Pai, a natureza de Deus, ele veio tornar Deus conhecido, ele veio tornar o Pai conhecido. Jesus, ele vai afirmar que eles pertenciam a Deus, eram teus, e tu os destes a mim. A gente pode observar que nessas palavras que Jesus fala, revela que não somos nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolhe também. Não fomos nós que chegamos a Cristo, e sim o Pai nos leva a Ele. Ele nos mostra que a salvação dos discípulos e a nossa não está fundamentada no nosso caráter, mas sim no caráter de Deus e na obra redentora de Jesus. Muitas pessoas se acham muito boazinhas e acreditam que a salvação ela vem porque Ele é, mas na verdade a salvação está fundamentada no caráter do Senhor. Ele que dita quem são os salvos, Ele que indica a conduta de um salvo. Por isso nós dizemos que a nossa salvação não depende de esforço nosso, e sim da vontade soberana do Senhor. Somos escolhidos, somos eleitos, somos predestinados. Nenhum de nós veio ao Senhor porque sentiu uma atração pessoal num apelo, aonde alguém pode falar, alguém aqui quer aceitar Jesus, e a pessoa pode falar, eu quero. Não estou dizendo que não pode ser sincero dessa maneira, mas até mesmo essa resposta, aonde nós falamos eu quero, ela só é possível através da ordem do Senhor, ou seja, a graça irresistível. Por isso que muitas vezes nós ficamos olhando, até mesmo julgando pessoas pelas suas ações, mas nós sabemos que o Senhor é soberano. Não vai ser a minha ação que me salva, vai ser a graça irresistível e soberana do Senhor. Nós também podemos perguntar diante disso, por que Jesus não incluiu Judas? É um exemplo maravilhoso. Por que Jesus não escolheu Judas, que estava entre os 12? A resposta ela é simples. Ele nunca pertenceu a Cristo, e ele não pode ser exemplo de um crente que perdeu a salvação, mas sim como um incrédulo que nunca se arrependeu e foi salvo. Nós lembramos lá em Mateus 7, é uma passagem que ela nos incomoda, é uma passagem que nos desafia, que ela vai falar o seguinte:
Nem todos o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que forte isso. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Esse eu nunca conheci vocês, por exemplo, se nós dissermos que você conhece uma figura, de repente pública, de repente, vou dar um exemplo, você conhece, bem, uma pessoa qualquer, você pode falar: não, eu conheço, nunca falei com ele, mas eu sei quem é. Se você apontar essa pessoa, eu sei quem ele é. Nesse caso, Jesus fala: eu nunca conheci, eu não sei quem é. Você conhece essa pessoa? Nunca vi. Eu nunca vi. Então a gente vê como essas situações, elas são algo que tem que nos alertar diante da nossa condução e condição que levamos de nossa vida. Eu estou tranquilo na igreja, estou salvo. Cara, nunca te vi. Não, eu faço esse negócio, eu profetizo, eu faço aquilo lá. Não te conheço. A salvação, ela vem somente pela vontade soberana do Senhor. E nós devemos estar atentos. Uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre escutei: não, a salvação, Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Ou seja, a salvação é individual. Cada um busca a sua. Cada um busca a sua. Porque não tem neto. Vamos chegar agora no versículo 7 e 8. Agora eles reconhecem que todas as coisas que têm dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me destes, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Agora eles sabem que todas as coisas que Jesus falou vem do Pai, vem do Senhor. Ele recebeu a palavra do Pai e transmitiu a eles. Apesar que nós vamos ver que logo em seguida os discípulos se dispersam. Logo em seguida Pedro nega Jesus 3 vezes. Logo em seguida acontecem coisas que mostram a fragilidade humana, aonde nós temos que nos colocar. Não somos bons, não somos fortes, somos falhos. A dificuldade é não reconhecer que erramos, que falhamos. Esse é o grande segredo. Agora eles creram que Jesus foi enviado por Deus, e não somente ouviram, mas reconheceram que tudo que foi ensinado vinha de Deus. Como assim? Depois eles falam: não sabes, aquele a quem foi enviado para ser o rei partiu. Eles ficaram desamparados. E agora? Como é que nós vamos ficar? Mas Jesus afirma que eles tinham ouvido e tinham crido que ele era filho de Deus. Quando Pedro responde, Jesus, ele pergunta: o que dizem de mim? E Pedro responde: tu és o Filho de Deus. E Jesus fala: o Espírito te revelou. Mas ao mesmo tempo ele ficou com medo de sofrer as consequências de conhecer ao Senhor. Ele teve medo de passar as mesmas dificuldades que Jesus passou, o mesmo sofrimento que Jesus. Rodrigo acabou de falar, quantas pessoas foram? Quantas? 70 pessoas foram decapitadas.
porque não tiveram medo de pregar o Evangelho, de continuar a obra que começou. 70. Isso é muito duro. Isso é muito forte para a igreja. O privilégio que nós temos nesse país de pregar o Evangelho, o privilégio que nós temos de estar aqui reunidos essa manhã, o privilégio que nós temos de estar num local agradável, o privilégio que nós temos de poder louvar o Senhor abertamente, enquanto 70 pessoas são mortas porque desafiaram o que é proibido. Versículo 9 a 11. E é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarde o teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Observamos que Jesus enfatiza na sua oração em favor dos que o Senhor lhe deu, e faz uma distinção entre eles e o mundo. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, revelando uma total comunhão entre o Filho e o Pai, entre Jesus e Deus. E esta união é o modelo para os discípulos, pois a glória de Deus será manifestada através deles, mostrando a identidade e a missão dos discípulos estão diretamente ligadas à natureza de Deus. Jesus reconhece que partiria, porém eles continuariam aqui. Ele mesmo, Jesus, nós vimos que ele disse que fariam coisas maiores do que ele, e que significa que essas coisas maiores não é poder, mas é continuar a entregar o Evangelho, entregar a semente, pregar que o reino do Senhor está próximo, arrepender-vos, pregar o arrependimento. Não é o que essas igrejas pensam, que coisas maiores é milagres, coisas maiores é poder, coisas maiores é profetizar. Não! Pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho verdadeiro, você já profetiza. Não precisamos mais de profeta. Essas são as coisas maiores que a igreja tem que fazer. Isso é o que a igreja necessita fazer. Nós vamos ver nas nossas aplicações. Eles continuariam a pregar as boas novas. Nós continuamos a pregar as boas novas. Isso aí é o enviar, nós somos enviados. Isso não é uma opção do crente. Isso é uma condição do crente. Não é para nós recebermos, guardarmos no bolso, ou então no armário, ou enterrarmos. É para que nós multipliquemos a palavra do Senhor. Que nós possamos realmente fazermos diferença. Eu já falei uma vez, faço de novo para você. Eu fui desafiado na igreja, quando o pastor da igreja presbiteriana falou: você faz diferença onde você vive. Você faz diferença na sua casa, você faz diferença no teu trabalho, tu faz diferença no teu entorno, você faz diferença com os seus amigos, ou você se torna igual a eles. E me desafiou, porque na outra semana ele pregou a mesma coisa. E se alguém gosta de falar, eu peguei aquela carapuça e vesti. E falei: a partir de hoje, eu tenho que tomar um rumo, uma atitude diferente na minha vida.
e passamos dali a servir sopa. Isso tem há muitos anos atrás. Começamos a distribuir sopa. E foi o melhor tempo da minha vida, porque onde eu tomei maior número de sopa, mas não foi sopa de beber, foi sopa da palavra do Senhor. Onde você sai de uma zona de conforto e começa a realmente a ver o mundo espiritual. Minha sogra ia junto, Dona Rubi, a Estela, o nosso amigo Jorge Schneider. Nós íamos numa Fiorino entregarmos sopa há muito tempo atrás. Não tem essa quantidade de mendigos que tem na rua, mas também não tem a quantidade de obreiros na rua pregando o Evangelho. Muitas vezes as pessoas lavam a mão e falam: esse problema é do governo. Esse problema não é o problema da igreja. Mas eu sei que existem igrejas ainda que estão ainda saindo às ruas, fazendo esse papel de pregar as boas novas. Versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas um motivo, nós vimos anteriormente que Judas, ele não fazia parte do plano da salvação, mas fazia plano que a Escritura se cumprisse. Aqui, como a gente fala, nada foi pego de surpresa. A traição de Judas era necessário para que o propósito de Deus se cumprisse. Não foi a exceção da proteção divina, mas sim aquele que através da traição revelou a vontade de Deus. Judas já tinha predestinado para que a vontade de Deus fosse revelada através de uma traição. Nada saiu do controle. Nada saiu do plano do Senhor. E vemos agora o versículo 13 até o 19. Mas agora eu vou junto a ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Amados, nós entendemos que a cosmovisão do mundo ela é diferente da cosmovisão do reino. O mundo odeia os discípulos. Quando nós nos revelamos quem nós somos, nós vamos encontrar resistência. Sempre. A nossa verdade incomoda. A nossa fé incomoda. Nós olhamos vários embates de pessoas que vão contra a igreja. E esses embates são porque, na verdade, se nós começarmos a observar, são pessoas que são insatisfeitas porque não conhecem a verdade. Alguns dizem: não existe verdade. A palavra do Senhor é a verdade absoluta. Alguém pode dizer: mas não existe verdade absoluta. Existe. Nós temos na mão a verdade absoluta, a Bíblia.
ela é inerrante. Aqui conta a história de pessoas boas, pessoas ruins, homens que falharam, homens como nós, mulheres que erraram, falharam, mas em nenhum momento se encontra uma falha sequer aqui. E essa inerrância, ela incomoda. Porque quando dizemos que nós conhecemos a verdade, a primeira pergunta é: qual é a verdade? Eu posso resumir essa verdade em uma palavra só: Jesus Cristo é o Senhor. A verdade sobre toda a verdade: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus estava partindo, porém os discípulos permaneciam aqui. Observamos que Jesus não pede que eles sejam retirados do mundo, mas sim pede ao Senhor que sejam guardados do mal. Se você pegar na sua Bíblia, na tradução NVI, esse guardado do mal está como maligno, protegidos do maligno. Acho que isso aqui está na NVI. Já está traduzido na NVI. O maligno é real, ele existe. Na Bíblia nós temos vários exemplos. Ele entrou em Judas. Depois que Judas recebeu um pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou na vida dele. Lembramos que quando Jesus fala a Pedro: para trás de mim, Satanás, aonde Jesus não está expulsando o demônio de Pedro, mas usando essa palavra forte para revelar que Pedro estava tendo pensamentos e atitudes em oposição às coisas de Deus. Paulo diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo, e o próprio Pedro afirma que o diabo anda em nosso redor, buscando quem possa devorar. E aí ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Eu não botei a referência: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa verdade nos liberta. Conhecer e reconhecer a verdade de Deus significa transformar a maneira de como vemos e vivemos neste mundo. Conhecer a verdade nos liberta de uma visão limitada da realidade e abre um caminho para uma vida plena, alinhada com a vontade de Deus. E por fim, Jesus separa de si mesmo para realizar a sua obra redentora na cruz, para que os discípulos fossem enviados e separados de si mesmo para cumprir as suas missões. Vamos aplicar essa oração. Agora só vai restar mais uma, a qual Jesus vai orar por todos nós. Unidade do corpo de Cristo, isso é importante. Jesus pediu aos seus discípulos que fossem um, assim como Ele e o Pai são um. É fundamental para que vivamos em unidade, superando divisões e diferenças. Isso implica cultivar relacionamentos saudáveis, diálogos e a prática do amor fraternal, para que a igreja seja testemunho vivo
da realidade de Deus no mundo. Segundo, santificação pela verdade. Jesus orou para que os discípulos fossem santificados na verdade. Essa verdade revelada na palavra de Deus deve ser o fundamento para o crescimento espiritual, individual e coletivo da igreja. Em um mundo repleto de relativismo, onde tudo é relativo, onde tudo tem uma desculpa, onde tudo tem um jeito, a igreja é chamada para ser luz, vivendo e ensinando a verdade do Evangelho. E isso implica o compromisso da nossa ética, da nossa integridade e na transformação de nossas vidas. Não podemos revelar uma santificação, ou seja, santificar-se significa separar-se. Não posso ter as mesmas atitudes que o mundo tem. Nós temos que revelar uma atitude íntegra, uma atitude transformada. Aquele que mente não minta mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que faça isso não faça mais, porque nós devemos ser luz para esse mundo. Nós devemos ser pessoas que influenciam, nós devemos ser pessoas que revelam o que o Senhor fez em nossas vidas. Depois nós temos a missão e testemunho. A igreja deve buscar ser uma comunidade que não se conforma com os padrões desse mundo, Romanos 8, mas que vive de modo a atrair pessoas para a realidade do Evangelho por meio do seu testemunho, por meio do seu serviço e por meio da sua maneira de viver na sociedade. Quarto, olha como tem a aplicação disso. Nós identificamos e resistimos às influências nocivas. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. Se tal pessoa faz, eu também posso fazer. Se ele vai, eu vou também. Nós devemos resistir. Resistir é mais do que não querer. Porque resistir significa você quer, mas resiste à tua vontade. Cultivando uma vida de fé, disciplina e comunhão com Deus. Então isso é fácil? Não é fácil. Mas se nós não fizermos isso, nunca chegaremos a essa amplitude. Nunca seremos santificados, nunca seremos separados. Se abrirmos mão não abrirmos mão de pequenos detalhes, não faremos diferença. Seremos os mesmos, seremos as mesmas pessoas, igual ao mundo. Às vezes temos medo de sermos rotulados de diferente. Rodrigo botou outro dia isso. Eu não quero que me ache que eu sou diferente. Eu não quero que me ache que eu sou um habitolado. E você abre mão de revelar a verdade. A verdade é isso que nós revelamos. E por fim, nós devemos ser uma igreja missional. Vocês vão me ouvir falar muito disso. Vivemos a missão que o Senhor delegou à igreja para agir ativamente na transformação cultural e no testemunho do Evangelho, e não se limitar apenas às nossas atividades internas. Nós temos que ser igreja fora da igreja. Nós temos que ser igreja aonde nós colocarmos o nosso pé. Eu não sou igreja, mas representamos uma igreja, fazemos parte de uma igreja. Eu não posso estar sozinho, porque eu não sou igreja. Mas nós estamos falando aqui sobre a missão que entregou à igreja, do qual fazemos parte. Não se limitando a atividades internas, devemos ser igreja lá fora.
Devemos revelar quem nós somos lá fora. Devemos ter a mesma conduta que temos aqui lá fora. Devemos ser reconhecidos da mesma maneira que somos reconhecidos aqui lá fora. Somos incentivados a impactar a sociedade com o amor de Cristo, praticando o chamado de Jesus de fazer discípulos, envolvendo ativamente no serviço, na justiça, no amor e no testemunho. Não apenas preservar a fé, mas viver a fé, de forma que reflita a realidade do reino de Deus, alcançando aqueles que ainda não estão em Cristo, não despertaram. Quantas pessoas que abriram os olhos, caíram as escamas dos olhos, porque conheceram alguém como você e como eu? Quantas pessoas olharam para você e falaram: puxa vida, essa pessoa leva uma vida diferente, o que te traz essa esperança? O que você tem feito? E você vai lá e fala: é porque eu conheço a verdade. E essa verdade me libertou do cativeiro, do mundo perdido. Essa é a lição, por isso nós devemos ser missionários, aonde você estiver. Não é fácil, às vezes estamos num ambiente difícil, pesado, pessoas más, pessoas que querem ver a tua derrota, pessoas que vibram quando você faz algo errado, pessoas que aplaudem o teu fracasso, porque nós também fracassamos às vezes. Mas mesmo assim, nós devemos nos calçar na verdade que nós conhecemos e que nós temos essa oportunidade. É um privilégio nós fazermos parte dessa igreja, não por minha causa nem por causa do Rodrigo, mas por causa da palavra do Senhor, por causa da misericórdia e graça do Senhor, aonde não falamos de nós falamos da palavra do Senhor, aonde não me coloco numa posição de ser maior do que qualquer um, muito pelo contrário. Se a palavra não cortar em mim, se a palavra não falar diretamente no meu coração, eu vou me encher de soberba e achar que sou melhor, mas não, eu não sou melhor. Todos nós precisamos de conhecer a verdade do Senhor. Todos nós precisamos viver a verdade do Senhor. E que Ele cresça e eu diminua em todo o tempo. Em todo o tempo. Amados, é um desafio essa série que nós fizemos dos últimos momentos de Jesus. É um desafio para todos nós, para todos os cristãos. Quando a gente pensa que as coisas vão aliviar, parece que cada vez mais o caminho ele fica mais estreito, a porta fica mais estreita. E essa manhã nós participaremos da ceia do Senhor. É um momento que não é apenas uma liturgia, mas é algo mais profundo do que isso. É algo mais que a gente percebe que esse ato foi feito durante essa pregação que nós fizemos, nos últimos momentos de Jesus, aonde ele serve a ceia, aonde ele entrega, aliás, na verdade essa ceia, eles já estavam comendo, ali aquele foi o momento onde veio partir o pão, não era só pão e vinho não, amados. Ali ele lava os pés dos discípulos,
Aí ele revela que está indo embora. Aí ele revela que enviaria o Espírito Santo dessa vez definitivamente. Aí ele revela que os discípulos fariam coisas maiores. Aí ele revela que nenhum daqueles se perderia, exceto o filho da perdição. E a gente pode observar que todos eles, exceto João, foram martirizados. Exceto João, que não foram, todos foram martirizados, junto com esses 70. E a gente, nós abrimos a nossa Bíblia lá em Mateus 26. Não precisa abrir não, eu vou ler na versão da NVT, que diz o seguinte, olha que interessante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu ao Senhor, depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Poderia falar todos, não são todos. Muitos, muitos. Se inclua nisso, muitos. E ainda falou: preste atenção o que eu lhe digo. Não voltarei a beber vinho até o dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino do meu Pai. Ele fala que nós devemos fazer isso até aquele dia em que Ele tomará vinho conosco no reino do Pai, no reino do Senhor. Que mensagem, que esperança que Ele nos dá, que esperança que nós temos que chegará esse dia que Ele tomará, participará dessa mesa conosco. É muito bom. É muito bom fazer parte disso. E que nós possamos, como a gente viu aqui, da mesma maneira que Jesus fala aos discípulos, que nós possamos realmente guardar essa verdade em nossas vidas, que nós possamos realmente fazer jus a esse sacrifício que o Senhor fez pela minha vida e pela sua vida. Não que não seja em vão a morte de Jesus na sua vida, que não seja um acaso na sua vida, mas seja algo verdadeiro, que você saia daqui crendo que você é uma peça para que esse evangelho seja proclamado. Que você saia daqui sabendo que você faz parte disso, sabendo que você tem isso guardado pelo próprio Deus para a sua vida. Não abra mão disso, não troque isso por migalha, não troque isso por qualquer coisa. Antes, você corra atrás, antes você busque fervorosamente. Hoje nós conversarmos sobre pessoas que falam: vocês não conhecem o meu problema, você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu passo. Eu quero falar para você que só existe um problema na nossa vida, e esse nós não conseguimos resolver, porque o Senhor resolveu no meu lugar, que é a salvação. O único problema que nós temos é a inimizade de Deus, mas Jesus veio, pagou o preço
pagou a fatura da sua dívida, curou a tua enfermidade, curou, consertou todas as coisas, para que um dia, naquele grandioso dia, nós sermos elevados ao Senhor e nós participaremos do vinho novo no reino de Deus, junto com o Pai. Amém, amados?